É uma alegria estar com os irmãos novamente. Os que se sentem também assim ao meu respeito, fiquem como estão. Está vendo? Que liberdade nós temos na nossa igreja, né? Liberdade de expressão, ninguém é forçado a nada, né? Então nós somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, né? Eu estou menos charmoso porque eu perdi meu óculos hoje à tarde. Não sei se o Flávio e eles sumiram com ele, ou se alguém achou um óculos bonito, novo, feito esses dias atrás. Então se achou, né? Dá para ler com muito sacrifício aí, dá para ler, mas são textos conhecidos da palavra de Deus, né? Alguém me perguntou de manhã, a gente já estava saindo, sobre CDs. Nós trouxemos alguns que sobraram do CD número 2, que é esse, né? Tem a fotografia minha e da Regina, serve também para espantar mosquito, outras coisas mais, né? Então, tem um diácono que vai estar, eu esqueci o nome dele, um diácono bem novinho, lá na mesa no final. Se você se interessar, procure, né? Os hinos que nós cantaremos hoje está nesse novo CD. Os de manhã foi em outro CD, tá? E também nós dissemos ao irmão diácono lá, se o irmão não veio prevenido também, não é aquele valor que você está pensando, mas pegue, o importante é que você louve a Deus. Presente. Eu já tenho, dá de presente para alguém, é uma maneira de evangelizar, né? Muitos não ouvem a palavra de Deus, mas quando alguém vai louvar, eu lembro quando fazíamos culto ao ar livre, a pessoa dizia sempre quem ia falar, fala pouco, né? Quando começava a cantar, muita gente se achegava, começava a falar, muita gente se afastava. Então, fala pouco. Muito bem, nós somos gratos a Deus por voltar à igreja presbiteriana. Antigamente era do Ipiranguinha, agora é a Maranata, né? Nós damos graças a Deus pela vida dos irmãos que frequentam aqui, por aqueles que já frequentaram. Quem sabe outros estão frequentando outras igrejas evangélicas. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um deles e também de nós, né? Nós estamos no Rio de Janeiro já há quase 31 anos, né? Deus nos chamou lá para o trabalho na igreja e terminou o nosso tempo e nós continuamos lá. E lá tem muitas igrejas em Caxias, então a gente está sempre cantando, falando em uma ou em outra. Dificilmente você fica um domingo em casa e vai dormir. E outra, também não é essa a nossa função, né? Dorme outra hora, outro dia e assim por diante. Eu convido a irmã Regina para que a gente louve a Deus com um cântico. Eu estou procurando aqueles papeizinhos que pastor guarda na Bíblia, e depois não acha mais, né? Quem sabe é esse. Está vendo, Inês? Não é só você que perde as coisas, não. Não pode, vê se está precisando subir lá, te dou a mão. Não, atrás de você. Mais longe. Boa noite, irmãos. Olha que missionário.
Este hino aqui foi composto por uma irmã aqui da igreja, uma irmã que atualmente está longe de nós, a irmã Dorcas, esposa do reverendo Luciano. Este hino fala sobre um missionário, foi composta por ela e nós, com a permissão dela, gravamos. Preste atenção na letra, deste hino. É o número 2. Nos caminhos deste mundo, na cidade ou no sertão, vai contente o missionário, vai cumprindo sua missão. Poderoso, destemido, mas humilde com amor, sempre alegre o missionário, vai pregando Salvador. Esta é a gloriosa missão, anunciar a salvação. Esta é sua nobre missão, anunciar em Jesus a redenção. Nem as pedras do caminho, nem espinhos poderão impedir o missionário de cumprir sua missão. Pelos campos, pelos vales, pelos rios ou no mar, vai levando o missionário boas novas para salvar. Esta é a gloriosa missão, anunciar a salvação. Esta é sua nobre missão, anunciar em Jesus a redenção. Andando missionário, vai de jipe ou caminhão, a cavalo ou de carona e até mesmo de avião. Não importa o transporte, pois a ordem a cumprir, a mensagem do Evangelho é urgente expandir. Esta é a gloriosa missão, anunciar a salvação. Esta é sua nobre missão, anunciar em Jesus a redenção. Esta é a gloriosa missão, anunciar a salvação. Esta é sua nobre missão, anunciar em Jesus a redenção. Esta é a igreja de Jardim Primavera cantando coro. Aproveitar que a nossa querida irmã está aqui do lado, irmão, coloque o 8. Pule esse os trecho. irmãos, nos desculpe porque minha voz assim está bem ruinzinha, mas nós estamos cantando junto com o disco. Porque a minha voz não está. Dublar a gente mesmo não é pecado. Agora, se dublar outro, vai para o inferno de cabeça para baixo. Né?
Jesus de Nazaré. Este hino tem uma letra muito bonita. Preste atenção. Ele fez mil maravilhas em todas as trilhas por onde passou. Muita coisa bela e pura essa gente dura ele ensinou. Enfrentou até a morte, mas por ser bem forte tudo venceu. E hoje com amor profundo oferece ao mundo um lugar no céu. Ele que sempre me amou, oh, quanto isso me alegrou. Ele é Jesus de Nazaré, e nele está a minha fé. La, 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 la. Para uma humanidade impura, cheia de amargura, ele trouxe mel. Mas o homem insensato, como sempre ingrato, em troca deu-lhe fé. A mim, pecador e imundo, teve amor profundo, não desistiu. Para salvar a minha vida, deu a sua vida e depois partiu. Foi preparar lugar para mim. Esperarei por ele, sim. Ele é Jesus de Nazaré, e nele está a minha fé. Graças a Deus que ele não é só Jesus de Nazaré. É Jesus aqui do bairro Assunção, é Jesus da Bahia, é Jesus da China, é o Jesus que nós amamos, é o mesmo, né? Graças a Deus por isso, né? Eu também estou gripado há algum tempo, é interessante, né? Você toma vacina para a gripe, aí que a gripe vem com gosto mesmo assim na gente, né? Eu já tomei, achei mais de um mês. E quando eu penso que ela se foi, eu ouço aquela vozinha, Davi. É ela novamente, né? Então ela está aí. Antes de nós lermos a palavra de Deus, tem um hino aqui que eu aprendi há pouco tempo, mas tem falado muito ao meu coração. Normalmente as nossas igrejas, para não falar das outras evangélicas, diz que a base de vida do cristão é a oração. É o dia que vem menos gente na igreja, é o dia de oração. Porque a fé remove montanhas, irmãos. Vamos orar pelo irmão tal. Já emenda e pede pela viúva, futura viúva. Oração. Jesus, como Deus, ele não orou
Ele não precisava orar. Jesus, como Deus, ia orar o quê? Pedindo a quem e o quê? Mas como homem, ele orou muitas vezes. Deixou exemplos de oração para nós, né? E deixou a oração do Pai Nosso como um modelo de oração. Então, este hino é baseado nisto. O título é Junto a Mim. É o número 9, irmão. Nove. Junto a mim, vem andar, pois quero ver quanto é belo e tão puro teu amor. Fala-me, qual fizeste um dia ali na distante Galileia, junto ao mar. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá do Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro teu amor. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá do Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro teu amor.
Nosso Deus e Pai, que nós sintamos a cada dia nas nossas vidas o desejo de conversar com o Senhor, de pedir aquilo que a gente precisa, de agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dispensado. Sei com cada irmão que está aqui, com cada irmã, que nós possamos expressar essa nossa necessidade e não simplesmente falar sobre ela. Ser conosco quando vamos estudar a Tua Palavra. É em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que oramos. Amém. Abra a tua Bíblia, irmão e irmã, em Marcos capítulo de número 10. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo de número 22. O jovem rico. Mesmo assentados, vamos ler responsivamente. Eu vou ler o 17, os irmãos leem o 18, né? Está colocado na tela ali, né? Então diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos? Não matarás, ou não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. E nós verificamos uma pessoa fazendo a pergunta mais importante que a Bíblia tem, e a resposta através daquele que inspirou as Escrituras, né? Jesus, conversando com aquele jovem, disse assim: olha, você guarda os mandamentos? Guardo, né? Escola dominical, eu sei o versículo do mês, tranquilo. Só quer que eu diga aqui? Oração do Pai Nosso, não sei se ele não sabia ainda, porque a gente não sabe se já tinha sido escrito ou não, né? Mas está aqui, né? Ele ficou angustiado quando Jesus disse: muito bem, você é um cara bom, falta só uma coisa, você vai e vende tudo que você tem. Interessante, para Zaqueu, Jesus mandou só dar metade, né? Para isso aqui, Jesus disse: dá tudo. Quem está disposto a dar metade, dá tudo, né? Você vai, dá o que você tem aos pobres, você vem e segue-me. Daí para frente ele não ouviu mais nada, né? E eu te prometo um tesouro nos céus. E aquele homem saiu triste porque era dono de muitas propriedades, quem sabe, né? Jesus, com as suas duas naturezas, a Bíblia fala claramente disso, e a gente vê, e fica nos evangelhos. Jesus, como homem, teve fome, ficou triste, chorou quando morreu um dos seus amigos, né? Quando Jesus soube que Lázaro morreu, e chegou ali na casa das irmãs Marta e Maria,
E Jesus vê aquele ambiente carregado, pesado, e ele se comove com aquela cena. Ele podia ter pensado assim: morreu, está na glória já, melhor, né? Mas ele pensou nas irmãs, pensou, quem sabe, em outros parentes, quem sabe Lázaro era o sustento ali daquela casa, né? Jesus, vendo aquela situação, chorou, ainda ouviu das irmãs: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido, né? Depois levam Jesus lá onde foi Lázaro tinha sido sepultado, e Jesus o ressuscita, né? Como homem, Jesus teve que enfrentar um dos maiores amigos que a Bíblia fala de Jesus. Eram 3, normalmente: Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago. Quem não se lembra disso? Era pequenininho, cantor. Pedro, Tiago e João no barquinho. Estavam sempre juntos, né? Entravam antes da hora de bater o cartão e saíam bem depois também. Tinham prazer de estar juntos. E Pedro, uns dias antes, ouviu de Jesus o que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E como Pedro, muitas vezes nós não damos muita atenção porque a Bíblia diz, não. Seja um dizimista fiel e eu vou derramar bênçãos sem medida. Não dá muita bola para essa coisa, não, né? E Pedro também não deu. E diante de algumas mulheres, a Bíblia diz que Jesus passa assim, olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, 2 amigos. E a Bíblia relata, lá em Marcos, que Pedro diz assim: olha, eu nunca vi esse homem. Já pensaram nisso? E a Bíblia diz que ele começou a praguejar, começou a falar palavrão. Que crentinho sem vergonha, né? E que às vezes nós cometemos as mesmas coisas. Pode qualquer um cometer esse tipo de pecado na igreja. Eu, o João da Silva, não. Cuidado. O diabo ouve, né? Foi, tentou Pedro e Pedro caiu, né? De uma maneira assim muito terrível, né? Como Deus, Jesus curou leprosos, Jesus ressuscitou mortos, multiplicou pães, né? Em determinado momento da vida de Jesus, a Bíblia diz que, lá em Marcos 1, 40 e 41, que um leproso, uma doença sem cura, lá no norte tem muito, ainda leprosos, Porto Velho, toda a região lá. Como aqui tem muito câncer, lá tem lepra, ainda. E muitos nem se tratam por vergonha quando descobrem, às vezes descobrem a lepra já em estado adiantado, né? Vai caindo as pontas dos dedos, a pessoa não enxerga mais. Tinha um diácono na igreja que ele ia no culto à noite de óculos escuros. A luz atrapalhava ele. Por isso que a Bíblia assemelha muito lepra e pecado. E espiritualmente, todos nós éramos leprosos. Todos. Jesus se aproximou da gente. E é por isso que estamos aqui, né? E aquele homem chega diante de Jesus, olha a oração que aquele homem faz. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Olha a resposta de Jesus: guardas os mandamentos? Não, não foi por aí. Você é fariseu? Você é saduceu? Você foi batizado na infância com muita água, com pouca água? Você é dizimista fiel? Não. Jesus simplesmente responde assim: quero, fica limpo. E o homem ficou. Os irmãos percebem como o evangelho é simples e como tem pessoas que se dizem missionários, pastores, padres, sei lá mais quem, complica a coisa. Complica. Você quer ficar curado? Quero. Então ficou. Cadê a corrente dos 10 dias, dos 17 dias? Nada.
com quanta gente Jesus conversou naquela época, dessa mesma maneira. Dessa mesma maneira. O pastor estava para pregar no domingo. E de repente uma criança vem, puxa a calça dele assim e dá um bilhetinho para ele. E ele abre o bilhete. E ela não é irmã da igreja, a avó daquela criança. E ela diz assim: pelo amor de Deus, pastor, fale de Jesus hoje. Tem gente pregando aí, falando sobre a Ucrânia, sobre tudo que é negócio aí. Fala sobre Jesus. Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo: prega Jesus. Não fica falando de genealogia, fulano é filho de ciclano, porque isso não leva a muita coisa. É como na nossa igreja, irmãos. Se você não descobrir em vida qual a diferença entre presbítero e diácono, daqui a uns tempos, sabe o que vai valer isso? Nada. É bom a gente saber? É. Mas se não souber também, não leva a muita coisa, não. Tem igrejas presbiterianas que têm auxiliar de diácono. Então, a diaconisa. Eu fico pensando, qual a diferença? O que a diaconisa pode fazer que o diácono faz ou não pode fazer? Coisas que os homens inventam, né, e querem pôr na cabeça da gente que tem alguma base, né? Então, fale de Jesus. Fale de Jesus, né? Um tempo atrás, uma pessoa me procurou na igreja, disse assim: pastor Davi, eu estou assim meio decepcionado. Ele foi sincero, né? Decepcionado com a vida cristã. Porque onde eu vou, eu já frequentei igreja tal, igreja tal, igreja tal, agora estou aqui na nossa. Mas a gente só leva pancada quando é na igreja. É porque não vai à igreja, é porque chega atrasado, é porque entrega o dízimo um domingo e depois fica um ano sem entregar. A gente só vê isso. Não tem outro lado da história. Não tem lado do amor, ou é só da justiça? Eu falei, tem os dois lados. E foi baseado nisso que nós rabiscamos aqui algumas linhas. O maravilhoso amor de Jesus. O maravilhoso amor de Jesus. Então, Jesus nos ama. Quantos cânticos do nosso cenário, cânticos avulsos, são baseados nisso, no amor de Jesus. No mais antigo, o amor de Jesus. Quem sabe o resto? O maravilhoso amor de Jesus. É o título do hino. É incomparável, diz o hino. Eu anotei aqui alguns que eu me lembro quando era criança, eu aprendi. Maravilhoso é quando penso que Deus ama a mim. Maravilhoso é quando penso que Deus ama a mim. Eu lembro quando era pequenininho, aquela meninada que estava aqui. Às vezes nós cantávamos das maravilhas que a Bíblia contém. Eis a mais linda, Jesus me quer bem. Chego-me a Ele e ninguém me detém. Porque Jesus nos quer bem. Mais um só. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Jesus nos ama.
tem tempo de nos amar. Jesus, quando alguém zomba de você, por você ser evangélico, Jesus não fica indiferente, não. Ele faz com que a gente levante a cabeça e diz assim: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eles dizem isso porque são ignorantes, eles não sabem quem eu sou, como você sabe quem eu sou. Então, quantos hinos falam sobre o amor do Senhor Jesus? Nosso cenário mesmo tem, achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. Deixei por ele tudo. Feliz aquele que entende isso, né? Então, o maravilhoso amor de Jesus Cristo. Então, aquela senhora estava na igreja e não aguentava mais de ouvir. Às vezes, problemas. Teve igreja que chegou a se dividir, eu fiquei sabendo no Brasil. Um é Bolsonaro, o outro é Lula, o outro é não sei de quem. Meu amigo, não acontece nada no Brasil sem que Deus permita. Se o presidente ganhou, glória a Deus. Se fosse outro, glória a Deus. Nem o que estava, nem o que está, faz nada, nada é nada. O que diz João 15,5 para nós? Mas que serve para os outros também, embora não conheçam. Sem mim, nada podeis fazer. Nada, é namorar, é comer, é lanchar, é vir para a igreja, é jogar futebol. Nada é nada, não é só na área espiritual, não. No ministério de Jesus, Jesus deu muitas mostras do seu amor por nós. Na cura desse leproso que nós falamos, a Bíblia diz que Jesus, profundamente compadecido, disse para aquele homem: eu quero, fique curado. E ele ficou. Na cura daquele paralítico, os irmãos se lembram, os irmãos estavam lá, que Jesus está falando, e a primeira OPH que surgiu estava ali, né? 4 homens descem por cordas um leito onde Jesus estava falando. É interessante que Jesus podia ter dito assim: bom, hoje não é dia de curar leproso, hoje não é dia de curar paralítico, tragam na quinta-feira, 10 de novembro. Hoje tem igrejas por aí que a gente conhece, tem a placa: hoje é o dia da prosperidade, hoje é o dia da cura divina. E se você for no dia errado? Deus te dispensa? E Jesus cura aquele homem, vai na doença principal que ele tinha, que era o pecado. Os teus pecados estão perdoados, né? E depois ele diz: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. E todo mundo Jesus chega num lugar e a Bíblia diz que havia um endemoniado. Aquele endemoniado estava possuído por mais de 2.000 demônios. Jesus nunca discutiu com o demônio. Tem igrejas que dão até oportunidade, tem igrejas que entrevistam o demônio. Quem é você? Qual o teu nome? De onde você veio? E expulsa, e no outro domingo o demônio está lá outra vez com o cara novamente. Jesus nunca bateu boca com o demônio. Expulsou, eles entraram nos porcos, pela permissão de Jesus, e se afogaram lá nas águas, né? Então, expulsando uma legião, ou 2 legiões de demônios. Em determinado momento, Jesus estava falando, e já foi ficando tarde, a Bíblia diz, e só homens havia 5.000, mais 5.000 mulheres, quem sabe umas 10.000 crianças, então tinha um público razoável ali, né? E os discípulos preocupados, porque o povo estava
com fome. Não só na área espiritual, eles estavam com fome. Eu tenho certeza que alguns irmãos já estão pensando que vão comer quando chegar em casa. Quem sabe vai cutucar uma mulher quando chegar daí no carro. Sobrou frango? Tem pelo menos ovo em casa? Porque a gente faz parte disso. E Jesus não recriminou. Jesus podia dizer assim, não, eles continuam se apoderando, ou se apropriando da melhor parte. Esse negócio de estômago já era, deixa para lá. Não, Deus criou o homem, corpo e alma. E um dia nós estaremos no céu, segundo Davi Correia, comendo também pão, peixe, outras coisas. Os que estão lá agora não comem, que só tem alma. A alma se alimenta das palavras de Jesus. E o corpo? Se o corpo não fosse importante, Jesus não viria ressuscitar os corpos. Deixa eles lá, já apodreceram, já acabou, deixa eles para lá. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então o corpo é muito importante também. Também. Em nenhum lugar a Bíblia mandou desprezar o corpo. Ah, morreu, joga no lixo. Não tem nenhum lugar isso na Bíblia. José fez um pedido, quando o povo entrasse na terra prometida, levasse o pó dele, os ossos. E a Bíblia relata isso. E a Bíblia vai dizer, isso é bobagem, isso é superstição. Não, levou. Levou. Não que Jesus necessite um dia daqueles ossos para ressuscitar o corpo de José. Mas era desejo dele entrar na terra prometida. Só os ossos, mas entraram. Então, aquela multiplicação de peixes, onde Jesus deu oportunidade àqueles irmãos, como tem dado muitas vezes a gente, a fazer alguma coisa pelo reino dele, e a gente não faz. Jesus reconhece que o povo estava com fome, e sabe o que Jesus disse para os discípulos? Dai-lhes vós mesmo de comer. Ele deve ser esfriado, né? 15 mil pessoas, 20 mil, sei lá. Onde haveria padaria para tanta gente comer e dinheiro também? É interessante que Jesus dá aquela ordem para eles, fazendo um teste, como ele faz conosco muitas vezes. Era para que eles dissessem o quê? Nós não temos prata, nem ouro, nem pão, nem peixe, mas em nome de Jesus, o Nazareno que está aqui, apareça pão, peixe, se fosse hoje em dia, guaraná, chá, para esse povo todo. Vocês acham que Jesus seria envergonhado ali, não ia aparecer essas coisas? Não. Não passaram no teste. E aí Jesus multiplica lá os pãezinhos que havia, e a Bíblia diz que sobrou muita comida. Você já reparou que na casa de crente nunca falta? Às vezes tem gente que não faz culto em casa, porque diz assim, de repente vê uns 50, 80 aí, eu não vou comprar pão para tanta gente. Eu nunca vi na casa de crente, mesmo na igreja, faltar. Ó, pastor, não tem mais canjica. É hoje, né? Eu nunca vi isso, é interessante. Deus multiplica. Nós tínhamos lá no Jardim Primavera, mais de 500 membros, todo primeiro domingo do mês a gente tinha um café da manhã, um culto matinal e um café da manhã, às 8 horas da manhã. Cada um levava o que quisesse, pão, mortandela, leite, bolo. E algumas vezes os diáconos vieram, sabe, pastor, acho que a gente precisa reforçar aquele pão lá, não vai dar não. Olha, o senhor já olhou a mesa lá? O senhor viu o pessoal da igreja? Mas é interessante, comia todo mundo e ninguém ficava com fome. Deus sabe que nós precisamos desta parte também. E é por isso que Ele vai vir nos ressuscitar um dia. E aqueles que estiverem vivos, como nós, seremos simplesmente transformados. Eu me lembro da junta diaconal na nossa igreja, vira e mexe, pastor, estava pedindo dinheiro, ou vinha falar comigo no final,
Precisa comprar um botijão de gás para fulano, tem um fulano batendo na porta aí que precisa de R$ 100 para comprar um remédio. Um dia eu fiquei meio invocado com aquilo ali, que eram 15 diáconos. Eu disse, por que vocês mesmos não dão? Um botijão de gás é R$ 100 hoje. Cada um dá R$ 10, aí vai sobrar dinheiro. Mas tudo tem que vir para o pastor e, às vezes, levar para o conselho, para comprar um botijão de gás para o miserável que vem bater a porta da igreja. Por que vocês mesmos não dão? E eles aprenderam um tempo que não falaram mais disso. O cara precisa de R$ 80 para comprar um remédio tal. Ou dá do teu bolso, ou arranja outro irmão lá, eu dou 50, você dá 30, tá? Mas não, é mais fácil levar para a diretoria da junta, a junta levar para o conselho levar para o sínodo. Meu Deus do céu, é incrível, né? A gente não faz a coisa como devia fazer, né? Porque fica com medo de, quem sabe, amanhã não ter pão para tomar café e assim por diante, né? Continuemos. Todos comeram ali. Jesus verificou que eles tinham necessidade de comer também pão, peixe e essas coisas, né? Em determinado momento do ministério de Jesus, Jesus vai por uma rua, a Bíblia diz sempre uma multidão com ele, e dá de cara com outra multidão que vinha em sentido contrário. E mais uma vez Jesus demonstra o seu amor. Ele de longe, por certo, enxergou aquela situação. A Bíblia diz que ele parou e ressuscitou o filho único da viúva de Naim. Não perguntou se ela queria que ele ressuscitasse. Não. Era óbvio, né? Levantou aquele rapaz e a multidão, uma chorando e outra sorrindo, as duas passaram a sorrir. Tinha o mesmo alvo por aquilo que Jesus tinha feito, né? Esse é o Deus maravilhoso, né? Há uns 10 anos atrás, a sinodal de senhoras lá, eu era secretário sinodal de missões lá, nos convidou e nós fomos para a missão Kaiowá. Alguém conhece a missão Kaiowá aqui? Levanta a mão. Ai, graças a Deus. É um lugar que é dirigido por presbiterianos, independentes, e nós também. E eu fui para falar, era um feriadão, eu ia falar na sexta, na igreja lá dos índios, olha, 500 membros de índios louvando o nome do Senhor. É uma coisa muito bonita e mais inteligente do que a gente, né? Porque eles louvam na língua deles e na nossa, e a gente malemar fala a nossa. Então eu fui para falar na sexta, no sábado, no domingo, saí nas aldeias lá batizando os curumins lá, né, as crianças, né? E o pastor nos deu a oportunidade de batizar muitos, e cada um tinha um nome mais esquisito do que o outro. E aí eu peguei o truque assim, eu falei, já sei, eu não vou falar mais o nome não, porque você tenta falar, não fala. Qual é o teu nome, menino? Senhor, abençoe esse irmãozinho aqui. E eu batizo ele em nome do Pai, do Filho. Irmãozinho, serviu para todo mundo. E de repente, no sábado também nós íamos falar na igreja central de Dourados, o pastor lá era amigo nosso e também da junta de missões, reverendo Ademir Novaes, alguns conheceram. E ali, eu fiquei doente. Me deu, assim como diz o outro lá, uma ziquezira. Sabe o que é ziquezira? Deve ser alguma linguajar mineiro, né? Ziquezira. Então me deu um negócio lá que eu comecei a passar muito mal, febre, estava chegando à noite, e lá existe o hospital presbiteriano, lá em Dourados. Aí nos levaram para o hospital, a Regina também estava com um problema. É o tal que naquela época todo mundo chamava, o que os médicos chamam hoje também, quando eles não descobrem, se você está com virose. É lá que é virose, meu amigo, né? E aí nós fomos.
Chega lá no hospital, um hospital muito grande, bonito, moderno. Aí o médico lá me examina todo, tira raio-x daqui, dali, não sei. Eu falei, o negócio estava ficando feio, né? Aí ele disse assim, nós vamos dar uma injeção no senhor e tal. Aí eu pensei, eu vou para casa, né? Que tem programação à noite na igreja e tal. Não, o senhor vai ficar aqui internado. O senhor não está bem. Eu falei, meu Deus do céu. A Regina estava um pouquinho melhor, ela foi com o pastor para a casa dele. E eu fiquei lá. Então passou a sexta lá, passou o sábado cheio de programações, eu lá. Era no banheiro e na cama, assim direto. Não parava nada no estômago. E eu falei, meu Deus do céu, eu vim de tão longe para morrer aqui. E ter morrido lá perto dos filhos. Não, a Simone estava conosco também naquela oportunidade. E aí é interessante que ele me internou, deu um monte de medicamento lá, e a noite inteira a gente não conseguia dormir, de tanta dor e nada fazia bem, né? E até hoje eu não esqueço de uma enfermeira, de um salto alto e do barulho que fazia no quarto que a gente passava, tal, tal, a noite inteira aqui. E chega no outro dia, vem uma médica examinar a gente e tal, olha, falei, do seu caso aí, isso não melhorou praticamente nada. E toma soro, e faz isso, e faz aquilo, e nada. E eu já tinha ficado desesperançoso de fazer alguma coisa naquela viagem, a não ser de ficar naquele banheiro e deitar naquela cama. Mas se estava acontecendo é porque Deus queria. Na segunda-feira era para o ônibus sair lá 10 horas da manhã, depois tudo tivesse terminado, para a gente voltar para o Rio. Mais ou menos umas 50 pessoas no ônibus. E aí, eu fui novamente para a cama, com aquele monte de soro e tal. E aí eu fiz uma oração, e como é gostoso a gente ver a oração respondida assim na hora, assim, para nós, né? Deus, ele responde quando ele quer, quando quiser, né? O horário que ele quiser. Aí eu disse assim, olha, Senhor, o Senhor curou tanta gente no Velho Testamento, no Novo, a gente conhece exemplos lá da igreja, do Senhor curou pessoas, por que eu tenho que ficar aqui tanto tempo e eu não vejo nada de melhora? E aí me veio à mente um cântico, como sempre vem à mente um cântico. Eu não preparo escrevendo os cânticos aqui não, mas vem à mente. Veio à mente um cântico que dizia assim, olha, basta que me toque, Senhor, minha alma débil fortalece, se a noite escura está, tua presença me guiará, basta que me toque, Senhor. Porque a médica tinha passado um pouco antes, no sábado, no domingo à noite, e disse assim, olha, quando eu falei que no outro dia a gente precisava ir embora, ela falou, não, o ônibus pode ir embora, mas você se prepare para ficar de 10 a 15 dias aqui. Foi aí que eu falei com Deus, Senhor, mas eu preciso ficar 15 dias aqui. Se o Senhor quiser que eu fique, eu fico. Mas tem minha esposa, tem a filha, tem essa mulherada toda que veio com a gente é responsável. Aí veio esse cântico. Se o Senhor quiser, o Senhor basta me tocar assim, ó, como o Senhor fez com o leproso, o Senhor me cura, esta noite mesmo. Quando chega no outro dia de manhã, eu dormi a noite inteira. Quando chega no outro dia de manhã, aparece lá a mesma médica que disse que eu tinha que ficar 15 dias lá. Ela chega, não perguntou como eu estava. Ela disse, Senhor Davi, a sua alta está assinada lá embaixo. A hora que o senhor quiser sair, pode sair. Você acredita numa história dessa? Eu acredito porque eu passei por ela. E eu fui e estava pronto a mesma alta.
E muita gente fazendo recomendação, né? Compraram um monte de água de coco, ele só vai tomando no ônibus, e nós vamos reservar 2 bancos para o senhor, e não sei o que tem. 15 horas de viagem de volta, não tive nada. Cheguei em Caxias, não fui procurar hospital. Sabe por quê? Deus tinha curado. Ele não cura o cego e manda ele usar óculos depois. Estava curado, não tive mais nada daquilo ali. Porque Deus queria me ensinar alguma coisa. Eu tinha que ir para Dourados com aquelas irmãs, tinha que acompanhar os primeiros passos que foram dados lá, batizar alguns índios, e ficar deitado naquela cama ali. Essa era a vontade dele. No momento que ele achou que não era necessário mais aquilo, simplesmente me curou. Creia nisso, irmãos. O Deus que curou o leproso é o Deus que está aqui conosco agora. O amor dele. O amor dele. Né? E quantos casos aconteceu comigo, a Regina, a Simone, o Daniel, que hoje é pastor, no campo missionário? Assim, onde você diz assim, aqui só Deus. Deus, pois não, estou aqui. Na cidade a gente apela para um irmão, não estou dizendo que seja pecado, apela para outro, telefona para outro, diz para o outro. Mas tem lugares que você sente que é só Deus, só Deus. E Deus age, continua agindo, né? Diante daquela mulher adúltera, vamos parar por aqui. Falando sobre o amor de Jesus, nós estamos falando. A Bíblia diz que os religiosos da época pegaram uma mulher em adultério e, em vez de ajudá-la, fez com que a situação piorasse mais ainda. O desejo deles era matar, né? Levaram diante de Jesus aquela mulher e quiseram dar uma aula de teologia para Jesus. Os saduceus, os fariseus e outros judeus, eles sempre gostavam de fazer isso. Porque na lei de Moisés, como se Jesus não soubesse a lei de Moisés. A lei de Moisés foi ditada por Jesus. Na lei de Moisés está escrito assim. Alguém pegou assim, tem que ser apedrejado. E o Senhor que diz? Bom, primeiro erro, ninguém adultera sozinho. Cadê o homem? As irmãs devem estar pensando aí, né? Desde aquele tempo, hein? O preconceito está aí. Cadê o homem? Não levaram o homem. Mas Jesus não entrou nessa questão, não. Jesus disse assim, olha, muito bem, se na lei de Moisés está escrito assim, como vocês estão dizendo, eu quero que atire pedra nela, a pessoa que está aqui não tem pecado, seja o primeiro a tirar. A Bíblia diz que, a começar pelos mais velhos, todos foram. E a Bíblia diz que Jesus escrevia na areia. Será que eram os pecados dos fulanos? De repente, Jesus olha para aquela mulher e só vê ela. E diz assim: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí Jesus podia ter dito: mas eu te condeno, porque eu sou santo, eu não tenho pecado, que morra. Não, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Isso é amor. Você vai e não peques mais. Aquela que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram diante de Cristo a mulher pecadora, mas ele era a porta e ela passou. Sim, passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. É Jesus. Ela passou. Eles levaram aquela mulher
onde eles jamais deveriam ter feito, pensado. Foram diante do amor, da justiça, mas do amor também. Ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Isso é amor. Voltando lá ao início, quando nós lemos lá em Marcos 10, a Bíblia diz que Jesus olhou profundamente naquele jovem, quando ele fez aquela pergunta, e o amou. Como se Jesus estivesse dizendo assim: como você podia ser útil no ministério, como você podia ser uma bênção, e você está atrás de ninharia. Quem sabe do outro dia foi atropelado por um camelo lá. Mas eu tenho esperança de ver esse jovem no céu ainda, dele ter ido para casa, ter refletido e ter entregue a vida nas mãos do Senhor. Como Nicodemos, né? Que procurou Jesus. Jesus conversa com ele, diz que ele tinha que nascer de novo, e lá no final de João aparece Nicodemos lá defendendo Jesus. Ele entendeu que tinha que nascer de novo, né? Então a Bíblia fala de justiça, fala, condena o pecado, condena, mas fala de amor também. É o que aquela pessoa estava reclamando na igreja. Eu só levo paulada quando eu venho na igreja. Parece que não tem outro lado na Bíblia, se só pregam essas coisas. Não, tem outro lado sim. Está aí, ó. E quantos outros casos, né? Zaqueu, desce daí, hoje me convém lanchar com você. E Zaqueu não disse: não, eu não convidei o senhor. Desceu. E lá na casa de Zaqueu, Zaqueu diz a Jesus: olha, eu vou vender o que eu tenho. Devia ser muita coisa, né? Se tinha só 10 reais, o que adiantava? Eu vou vender o que eu tenho e vou dar metade para os pobres. E vou restituir a quem eu roubei 4 vezes mais. É interessante que Jesus não disse assim: olha, por que você não dá tudo, vai dar só metade? Porque ele sabia que quem está disposto. Normalmente os maiores ofertantes da igreja são os dizimistas. Sabia disso? Se o pastor fizer uma campanha aqui para trocar a cor do banco, os maiores, os primeiros a levantar a mão são os dizimistas. É interessante isso, né? E outros procuram administrar o seu próprio dízimo, né? Quando ele acha que o dízimo é muito alto. Então, voltando aqui, o amor de Jesus Cristo é o mesmo Jesus que está conosco hoje. Eu provei isso lá naquela viagem a Dourados e muitas outras vezes lá no Rio de Janeiro. Você encontrar com o bandido e o camarada olhar assim para você, cheio de arma, e dizer assim: olha, o que o senhor é? Eu sou pastor. Hoje não tem mais esse negócio de respeitar pastor, doutor, padre, nada disso, não. E da gente passar no meio daquela turma toda, né? Porque Deus quer assim. Se não quisesse, teria ido para a glória dele, né? Então que Deus esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã, né? E que nós possamos nos lembrar de Marcos 10, 21. Jesus, fitando o moço, o amou, né? Tem um hino que eu cantei já há muitos anos, um hino que dizia assim: olha, eu te amo mais que a abelha ama a flor, eu te amo, e vai por aí afora. E depois eu fiquei pensando, essa letra está errada, que nós não amamos Jesus assim. A letra certa é assim, olha: tu me amas mais que a abelha ama a flor, tu me amas e como é forte o teu amor, tu me amas mais que tudo, mais que a vida que há em mim,
Tu me amas e nada vence este amor que não tem fim. Tu me amas, pois trocaste tua glória pela cruz. É assim que tu me amas, Jesus. Graças a Deus que nós temos um Deus que nos ama, que sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos problemas, que chora com a gente, que não se esquece das nossas dores. Não chegou diante de Marta e Maria e disse assim: olha, ele está na glória, o nosso amigo Lázaro. Ele foi, mas está muito melhor que agora. Não, mas ele sabia da necessidade que aquelas irmãs tinham de Lázaro ali. E ressuscita Lázaro. Tinha uma irmã na nossa igreja, o nome dela é Lindomar. Eu até brincava com ela, dizia assim: quando você briga com o marido, ele continua te chamando de Lindomar ou te chama de Feiomar? E o marido dela foi para os Estados Unidos, né, como muita gente faz, tentando ganhar um dinheirinho a mais. E ficou lá alguns anos. E ela todo ano tentava pegar o visto lá para ir. Ela tinha um menino pequeno, de uns 6 anos, de ir para junto do marido. E mais uma vez tinham negado. E ela contando assim para um grupo de irmãos na igreja, a turma começou a rir, a ironizar, a debochar. Ela dizendo para ela arranjar outro marido aqui, né? Deixa ele para lá. E eu vi ela chorando e fui conversar com ela. E eu tinha escutado um pedaço da conversa. Eu disse: Lindomar, tem um que não está debochando de você agora. Ele está chorando com você agora. E cantei um pedaço de um hino lá que fala sobre isso. Disse: quando amigos me enganam, alguém sentirá. Se prazeres me chamam, alguém sentirá. Talará, e o mundo zombar, eu sei, sempre alguém sentirá. No nosso caso, Jesus não ri, não. Ele sente. Quando você perde um ente querido, quando falta fé a você, muitas vezes, e você fala coisas que não devia, porque Ele nos ama. Lembra daquelas pegadas na areia, a história lá das 4 pegadas na areia? Eu te carreguei no colo nos dias mais difíceis da tua vida, foi eu. É por isso que você só vê 2 pegadas na areia. Graças a Deus por isso, né? Então, que o Senhor continue abençoando o pastor aqui da igreja, conselho, a cada irmão, né? Não se aposente de ser crente, de ser pastor, de ser diácono. Não existe isso na vida cristã, né? Eu nunca recebi até hoje, eu estou 7 anos jubilado, uma voz assim dizendo no meu ouvido: Davi, compra um sítio e vai criar galinha. Pode até criar galinha e pato, né, que a gente já teve, mas continua falando. Você tem mais experiência hoje do que tinha ontem. Fala. Há tempo, diz a palavra de Deus, e fora de tempo. Nosso Deus e querido Pai, nós somos gratos a Ti. Em primeiro lugar, pela bênção da salvação e pelo Teu amor demonstrado através do sangue de Jesus Cristo. Quantos momentos, Senhor, nós passamos por dias difíceis aqui na terra, uma enfermidade que parece que não tem cura, uma amizade que se rompe sem ter um motivo claro, e a gente percebe o Senhor nos segurando, nos ajudando, nos dando paz, não deixando a gente se desviar por outro caminho. Ser com a igreja aqui, abençoando cada membro. Ser com aqueles que não estão aqui,
Quem sabe alguns por motivo justo, outros simplesmente por comodidade. Tem misericórdia deles, e que eles possam estar aqui, engrossando as fileiras daqueles que saem dos seus lares e vêm louvar e bendizer o teu nome na tua casa. Guarda-nos, ser conosco amanhã, quando vamos viajar para o Rio de Janeiro, que tu nos leve na tua paz. Te agradecemos pelo prazer de ter revisto tantos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.